Será uma palavra breve, queridos, porque o tempo não permite. Então vamos abrir lá a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler do 1 até o 23. 2 Samuel, capítulo 6, do verso 1 até o verso 23. Nós vamos ler juntos a palavra do Senhor. Para ganhar tempo aqui, queridos, enquanto você procura, eu já vou lendo, mas creio que a Vivi já colocou ali. A Vivi já achou primeiro que eu ali, né? Então vamos ler a palavra do Senhor. A palavra diz assim, capítulo 6 de 2 Samuel, a partir do verso 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. E levantou Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rótula de Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá até os dias de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar a arca para si do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa do amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os levaram à arca, o Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as forças diante do Senhor, e estava Davi cingido com um éfode de linho. Assim subindo, levaram Davi e todo o povo de Israel à arca do Senhor com júbilo e som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, e desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda de Davi, e lhe armaram. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando ali Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo do Senhor em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e cada um bolo de pão e um pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Somente até aqui, não vou ler até o 23 não. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra, Senhor, será ministrada agora, Senhor. Eu peço que o Senhor dai-me graça, Senhor, para levá-la ao Teu povo, Senhor, e pregar da forma que o Senhor quiser, não da forma que eu quero, Senhor, para que a Tua palavra vá e produza o efeito para o qual ela foi enviada a cada coração que aqui está esta noite, em nome de Jesus. Queridos, nós lemos esta passagem bastante conhecida, quando Davi, ele recupera a arca da aliança, né? Está lá em 2 Samuel, se você quiser ler toda a história, leia desde o capítulo 1 até o capítulo 6, que você vai entender bem sobre esta passagem, né? Eu dei o título a essa ministração de Deus de alianças, né? Porque o nosso Deus é um Deus de alianças, e Deus, ele não abre mão de nenhuma das suas alianças. E eu pretendo que com essa mensagem que nós possamos entender a importância das alianças de Deus. A arca da aliança, o nome já fala, era uma aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Através daquela arca ali, Deus os ajudava em guerras, Deus estava com ele, ela era colocada no Santo dos Santos, o lugar mais especial
lá das tendas onde que eles faziam as suas orações, onde que eles adoravam o Senhor, e aonde que entrava somente o sumo sacerdote. Então nosso Deus é um Deus de aliança. A primeira aliança que Deus fez, queridos, foi a aliança adâmica, a aliança com Adão, né? Ele prometeu, ele fez uma aliança com Adão, ele falou: sede fecundos, multiplicai-vos e povoai toda a terra. E mesmo o homem tendo pecado e recebido a maldição que Deus lançou sobre Adão, com dor comerá da terra, e para a mulher da dor da concepção, e o seu marido a dominará. Mesmo com as maldições, Deus é um Deus de aliança. Deus não quebrou a aliança. O homem foi fecundo, multiplicou, povoou a terra e dominou a terra. O homem tem domínio de muitas coisas na terra. E depois a aliança com Noé, né? Quem não lembra da arca de Noé? Deus fez com que Noé construísse uma grande arca para que poupasse Noé, sua família e os animais da terra, e assim foi feito. E Noé foi honrado por Deus e recebeu a honra de repovoar a terra. E como um símbolo da aliança de Deus com Noé e a sua família, Deus fez o arco-íris como forma de sinal de que ele faria uma aliança que nunca mais ele destruiria a terra daquela forma. Deus também teve uma aliança com Abraão, a chamada aliança abraâmica, né? Onde Abraão seria pai de multidões, seria o pai de uma grande nação, ele seria peregrino pela terra, né? E as famílias do mundo todo seriam abençoadas por conta dos judeus. E queridos, nós sabemos, né, que Jesus Cristo era judeu. Jesus vinha ali da raiz ali de Abraão, né? A raiz de Davi. E todas as famílias do mundo são abençoadas através do povo judeu, através da raiz de Abraão, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Teve também outras alianças, a aliança palestina, ou palestina, né? Que foi prometido que todas as nações de Israel, um dia, elas se ajuntariam de onde elas estivessem na terra. Porque com o passar do tempo, queridos, muitas guerras, muitos confrontos, a nação de Israel, ela começou a se espalhar pela terra. Os judeus, por ocasião do Holocausto, na Guerra Mundial que teve, eles se espalharam, foi uma parte para a Europa, uma parte para as Américas, e eles saíram da terra deles, e eles ficaram espalhados pelo mundo. E quando a promessa na Bíblia dizia que eles voltariam a ser uma nova nação, voltariam a ser uma nação de Israel, no ano de 1947, né, a Organização das Nações Unidas, pelo voto do brasileiro Oswaldo Aranha, foi constituído o Estado de Israel, e Israel voltou a ser uma nova nação. Então Deus, quando Ele faz uma aliança, Ele nunca quebra essa aliança. Não é como, por exemplo, um casamento. Você faz lá um casamento, alguém vai e pisa na bola, aí separa porque um não quer, o outro não quer. Deus nunca quebra a parte dele na aliança. Vocês precisam entender isso. Quem abandona Deus, quem quebra a aliança somos nós. O nosso Deus é um Deus de alianças, é um Deus de promessas, e jamais Ele quebra as suas promessas. E nós vamos falar, né, tem também a aliança mosaica ali, onde o povo, através da obediência, receberiam a maldição ou a bênção de Deus. A aliança de Davi ali, que a linhagem de Davi governaria para sempre, e assim tem sido feito através de Jesus Cristo, né? E a nova aliança de Jesus Cristo, nosso Senhor, a nova e eterna aliança, onde Jesus Cristo, de uma vez por todas, Ele vem a este mundo como homem, 100% homem e 100% Deus. Ele se entrega naquela cruz do Calvário, e Ele faz uma aliança conosco, de salvação, uma aliança de perdão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por isso nós estamos aqui, por essa aliança de Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos falar sobre uma das alianças, e esta aliança é a Arca da Aliança do Velho Testamento. Então a Arca da Aliança, o que é a Arca da Aliança? Foi uma arca feita através da instrução divina. O Senhor levou a instrução até Moisés que ele precisava de uma arca, e assim foi feita uma arca. Foi construída uma arca, né, no tamanho, no formato que Deus determinara. E ele era um objeto que representava a presença de Deus. E como eu disse agora há pouco, a tenda da congregação, ela era separada, né? Ela tinha o átrio, ela tinha lá o salão, e ela tinha mais uma parte que era o Santo dos Santos. E ali só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, e é ali que ficava a arca.
A arca não era um objeto de adoração, mas ela era uma representação da presença de Deus. A Arca da Aliança, quando o povo de Israel ia para alguma guerra, o Senhor ordenava, vai para a guerra e leva adiante a Arca da Aliança. E toda vez que o povo estava com esta arca, que representava a presença de Deus diante deles, eles nunca perdiam uma guerra. Então a arca, ela representa a presença de Deus. Às vezes que o povo, ele tratou essa arca com desprezo, com desídia, deixou a arca ou não foi com a arca, eles perderam de forma terrível algumas guerras. Nós vamos falar sobre isso. E aconteceu, queridos, para chegar nessa passagem que a gente está aqui, que em determinado momento de Israel, essa arca, que representava a presença de Deus, ela foi capturada. E é assim nas nossas vidas. Todos os dias, Satanás, ele tenta roubar a nossa fé. Ele tenta tirar aquilo que é plantado através da palavra de Deus, aquilo que é pregado, Jesus Cristo que está em nosso coração, Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Satanás, ele quer arrancar da nossa vida. De que forma? Com distrações, querendo oferecer manjares, querendo oferecer aquilo que nós mais admiramos nessa terra, em troca de um prato de lentilha. Ele quer roubar a arca da aliança do nosso coração. E aconteceu isso com Israel. Diz que em determinado momento, Israel entra em guerra contra os filisteus. Israel, ele passava por um momento complicado no sacerdócio. O sacerdote da época, o sumo sacerdote, era o sacerdote Eli. E Eli tinha 2 filhos, chamados Hofni e Finéias. E diz a palavra que Eli, ele fazia vista grossa com os filhos dele. Os filhos dele, eles faziam o que eles queriam no templo do Senhor. Eles levavam mulheres lá para dentro. Eles comiam da gordura das ofertas, que era o sacrifício do Senhor. Eles faziam coisas terríveis ali. E o sacerdote Eli, ele fazia vista grossa. Ele fingia que não via, ele deixava os filhos deles fazerem qualquer coisa no altar de Deus. Mas com Deus não se brinca, queridos. Deus é coisa séria. Se você se compromete com Deus, você tem que cumprir. Então, essa arca, ela foi capturada nessa época. O povo se envolveu numa guerra contra os filisteus. E durante essa guerra, eles estão lá no campo de batalha. E os 2 filhos do sacerdote Eli, eles resolvem pegar a arca da aliança e levar para o campo de batalha. Mas aí que estava o grande problema. Eles levaram a arca da aliança como um amuleto, essa arca que dá sorte para a gente, a arca que não deixa a gente perder. E não tinha nada disso, queridos. O que levava eles a ter a vitória era a presença de Deus. E assim é na nossa vida. O que nos dá vitória, o que nos ajuda a vencer no momento da dificuldade, é Deus que habita em nós. E nós não podemos negligenciar como eles fizeram aqui. Então, numa atitude desesperada, eles estavam perdendo essa guerra, eles levam a arca da aliança. Só que a forma que eles levaram não foi correta. Porque a palavra lá em Levítico, onde que dava todas as instruções, falava que a arca tinha que ser levada por sacerdotes. E de fato, Hofni e Finéias eram sacerdotes, mas eles já não estavam mais na presença de Deus há muito tempo. Então aquela arca foi levada de forma indigna para a guerra, e lá ela foi tomada pelos filisteus e levada para o templo de Dagon, onde que era a deusa deles, o deus deles. Então, devido ao pecado de Israel, à corrupção dos filhos de Eli, a arca foi capturada. Então, queridos, ela foi levada lá para esse templo de Dagon, dos filisteus, e ficou lá por 7 meses. Mas a palavra diz que o poder de Deus estava na presença. E quando ela lá estava, ela causou muitas coisas nesse templo. Diz que havia uma estátua de Dagon, e quando a arca estava lá, a cabeça da estátua caiu e rachou em 2 metades. E foi um sinal, e eles ficaram apavorados com isso. E enquanto eles estiveram com a arca, foi uma desgraça lá no meio dos filisteus. Eles tiveram eles tiveram moléstias, hemorroidas, surto de ratos. Diz que quando eles tentaram abrir a arca, 50.070 homens morreram imediatamente ao abrir a arca, porque tocaram de maneira indigna naquilo que é sagrado. Então, por conta de tudo isso, eles decidiram devolver a arca do Senhor.
Eles falaram, não, aqui não dá para ficar com essa arca que nós pegamos dos judeus, vamos devolver. E eles colocaram essa arca numa junta de bois, numa carroça, e colocaram várias ofertas ali de ouro, em formato de tumores e em formato de rato, porque foi as pestes ali que eles foram afligidos. E essa arca foi devolvida, foi enviada por uma junta de bois até Israel, colocaram na direção de Israel e mandaram chegar lá. E quando essa arca chega lá, né, ela é deixada na casa de um homem, né, deixa eu pegar o nome do camarada aqui. Ela é deixada na casa de Abinadab, né, aí essa arca fica lá na casa de Abinadab, por um bom tempo. E em determinado momento da vida de Davi, né, agora voltando lá para o lado do reinado lá, e Davi, ele ainda não era rei quando tudo isso aconteceu, nem Saul ainda não era rei. Então Saul assume o trono, e Saul não se preocupa em trazer a glória de Deus de volta para Israel, e depois Saul morre e Davi assume o trono, e quando Davi assume o trono, ele resolve trazer a arca de volta. Então Davi vai fazer um resgate dessa arca e tentar restaurar a centralidade da adoração de Deus lá em Jerusalém. Então, dada essa introdução, os irmãos entenderam o que aconteceu com a arca. A arca, ela foi levada de maneira indigna para uma guerra, foi capturada, depois ela foi devolvida porque a arca estava causando problema para os filisteus, e o primeiro rei de Israel não se preocupou em trazer essa arca de volta, que representava a presença de Deus, mas o rei Davi sim, então ele quis trazer de volta. Então Davi, quando ele assume o trono, ele repara uma primeira coisa aí, que Saul havia negligenciado. Aonde está a presença de Deus? E eu pergunto a vocês, aonde está a presença de Deus? Será que Deus está presente mesmo na nossa vida, todos os dias? Essa é a primeira coisa que nós temos que perceber, né? Algo em nossas vidas, sem a presença de Deus não dá. Sem a presença de Deus nós nada somos, nós nada podemos fazer, nós não somos ninguém. Você sem Deus não é nada, Deus sem você é Deus. Você precisa de Deus, você tem que buscar a presença de Deus todo o tempo. A palavra de Deus diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Romanos 11:36. Pastor, mas o que tinha de especial nessa arca? Nessa arca tinha uma simbologia, queridos. Nessa arca havia ali 3 coisas. Havia a vara de Arão, havia ali o maná, né, que representava o alimento do deserto, e as tábuas da lei. Cada uma dessas coisas tinha uma simbologia que nós podemos trazer para agora. Qual que é a nossa arca da aliança? Qual a aliança de Jesus conosco? As tábuas que havia ali na arca da aliança é a palavra de Deus que tem que estar guardada no nosso coração. O maná que veio do céu estava guardado ali também. O que é o maná? É o nosso alimento, é o pão vivo do céu que nos alimenta, que nos traz vida todos os dias, Jesus Cristo nosso Senhor. Então é o verbo que se fez carne, é o pão vivo que veio do céu. E ali também havia a vara de Arão que floresceu. Isso representa aquilo que aparentemente morreu, voltou a ter vida. E em nossas vidas nós temos Jesus Cristo, aquele que se entregou à morte e que depois ressuscitou ao terceiro dia e se faz vivo até agora em nossas vidas, para todos sempre. Repare também nessa história toda que eu contei para vocês, que a arca da aliança ela esteve na casa de uma pessoa chamada Abinadab. Depois que foi mandar os bois lá para Jerusalém, essa arca foi colocada na casa desse Abinadab. Mas diz a palavra que ficou lá por 20 anos e nada aconteceu. Não tem nenhum relato na Bíblia de que mudou alguma coisa na vida desse homem enquanto a arca esteve lá. Às vezes nós tratamos a presença de Deus como qualquer coisa. Nós tratamos a presença de Deus, nós colocamos, dobramos ela e colocamos lá no quartinho e fica lá guardada. A hora que eu precisar de Deus, eu vou lá e busco a Deus. Nós esquecemos que Deus tem que ser algo mais importante na nossa vida, todos os dias. Deus tem que ser o centro da nossa vida, e não nós o centro de todas as coisas. Se você não sabe, eu falo para você, nós não somos o sol, nós não somos o centro do universo, nós não somos o lírio do campo.
Nós somos servos do Deus Altíssimo, e Ele que tem que ser o maior nas nossas vidas. E muitas vezes nós invertemos essa posição, nós colocamos Deus como se Ele fosse um objeto, algo que a gente usa quando precisar. Então a presença de Deus, ela só surte efeito na nossa vida quando há reverência, como havia reverência do povo de Israel. Então esse camarada aqui, Abinadab, ele nada fez, ele não treinou os seus filhos eram Eleazar, Uzá e Aiô. E nós falamos aqui de Uzá. A palavra de Deus, se eles conhecessem bem a palavra de Deus, se ele tivesse treinado os filhos dele, eles saberiam que para levar a arca do Senhor, era somente pelos sacerdotes. Ninguém podia levar a arca do Senhor, se não fosse sacerdote na casa de Deus. E ele tinha 3 filhos, mas ele não treinou nenhum dos filhos dele. Eles colocaram a arca num carro de boi, num carro comum, e pessoas comuns foram levar a arca de Deus, não sacerdotes. E como eu disse, está lá no livro de Levíticos, depois você pode procurar lá, até mesmo o sacerdote que levasse a arca, ele não podia ter nenhuma deformidade, ele tinha que ser perfeito de saúde. Tanto era a reverência que eles tinham com a arca de Deus. E nós sabemos que enquanto a arca era transportada, né, o rei Davi foi lá na casa dele buscar, e quando a arca é colocada no carro de boi, eles estão levando, e diz a palavra que a arca deu uma tombada para o lado assim, um dos filhos de Abinadab foi segurar a arca, foi colocar a mão na arca, e a palavra diz que ele foi fulminado na mesma hora. A intenção era boa, queridos, ele tinha boa intenção, queria segurar, mas isso lhe custou a vida. Isso nos traz a reflexão hoje de que nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Deus, ele tem princípios, ele não negocia os seus princípios. Nós vimos na casa do Senhor a hora que nós queremos, nós vimos na casa do Senhor com a roupa que nós quisermos, nós fazemos o que nós queremos e nós entregamos o resto para Deus. Veja a reverência que eles tratavam as coisas de Deus, e veja como nós tratamos Deus agora. Será que Deus tem tido uma aliança conosco verdadeiramente? Porque a palavra diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E o Espírito Santo que habita em nós, ele vê tudo que você faz, ele está com você o tempo todo. De que forma você tem reverenciado a Deus? Qual a sua aliança com Deus? É algo para se refletir, queridos. Deus não negocia princípios. E a palavra ainda diz que no momento em que Uzá é fulminado, Davi se entristeceu consigo mesmo pela imprudência. O rei Davi, o rei de Israel, ele negligenciou, ele não prestou atenção aos mandamentos, ele não levou os sacerdotes, ele quis levar a arca a qualquer custo. E o reino de Deus não é assim. Você não consegue a sua bênção a qualquer custo, de qualquer forma. O reino de Deus, ele tem regras, ele tem mandamentos, ele tem orientações que nós temos que seguir. Se você não for uma pessoa obediente, não adianta, queridos. Ah, mas eu sei o que eu estou fazendo, mas Deus sabe mais que você. E às vezes a sua vida está uma derrota, porque você não tem reverenciado a Deus, porque você não tem feito as coisas de Deus da forma de Deus. Você tem feito as coisas de Deus da sua forma, e você acha que a sua forma é a forma correta, mas a forma correta de fazer as coisas de Deus está aqui na palavra dEle. Nós temos que parar para refletir. Diz que Davi se entristeceu, e diz que temeu Davi ao Senhor, toda essa tragédia com Uzá, e assim, isso traz uma parte boa, queridos, de nós aprendermos com o erro dos outros. E diz que Davi, ele aprendeu com o erro que ele mesmo cometeu, com a sua imprudência, com a imprudência de Abinadab, que não soube criar os seus filhos. E muitas vezes nós recebemos testemunhos, nós recebemos orientações. Não sei se o irmão Márcio está por aqui, mas ele deu um testemunho aqui no Homem ao Máximo aqui, que eu fiquei de cabelo em pé. Ele me deu um testemunho aqui que eu vou guardar para a minha vida. Um dia ele conta para vocês, não vou contar aqui não. Nós temos que pegar os testemunhos de quem já passou por coisas tristes na vida, para que nós não passemos. E ele falou aqui com lágrimas nos olhos, ele falou assim: pelo amor de Deus, ouça a minha história, veja o que eu estou contando para vocês, não deixe acontecer isso com o filho de vocês.
E diz que Davi se entristeceu, o rei Davi, por tudo isso que se aconteceu. E a pergunta que eu faço para vocês: será que nós não estamos fazendo a obra de Deus de qualquer jeito? Será que nós não estamos levando a palavra de Deus da forma que nós achamos correta? Do que você tem se alimentado? A palavra de Deus fala que nós temos que congregar, que nós temos que estar junto, que é na congregação que é a dispensação da bênção de Deus. Aí você pega uma influencer lá na internet que ela fala assim: eu creio em Deus, mas eu oro na minha casa, eu sigo Deus do meu jeito. Mas queridos, não é do jeito que você acha certo, é do jeito que a palavra fala que tem que ser. E a pessoa, ela, não, mas eu acho que Deus, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Eu acho que Deus é amor, eu acho que Deus diz: não julgueis. Não é o que você acha, é o que tem que ser feito. Então vamos aprender com o erro de Davi, com o erro de Abinadab, com o erro de Uzá, e não vamos fazer a obra de Deus de qualquer maneira. E dessa vez, diz a palavra, que a arca foi carregada corretamente. Davi levou sacerdotes, intérpretes, e diz que a arca era carregada, e a cada 6 passos, no 7º havia um sacrifício ao Senhor, reverência total até a arca chegar, a arca da aliança chegar até Jerusalém. E eu não vou ler essa parte aqui para ser mais rápido, E diz que com júbilo, com celebração, com trombetas eles iam levar. Davi se alegrou muito com essa situação. De um momento triste, queridos, Deus pode transformar num momento bom na sua vida. Às vezes você está chorando hoje, mas se você ouvir a repreensão do Senhor, se você seguir a orientação do Senhor, amanhã pode ser um dia de alegria, amanhã pode ser um dia de boas notícias na sua vida. E diz a palavra que Mical, filha de Saul, a filha que foi dada como esposa a Davi, ela veio zombar. Diz que no versículo 20 lá, ela vem zombar: você fica se despindo. Ela estava na janela, foi pregado sobre janela aqui na Tarde com Cristo, eu não vou pregar de novo, mas diz que ela estava na janela. E até quando você vai ficar na janela? Até quando você vai ficar observando e criticando os outros, ao invés de você descer e se alegrar com a arca da aliança, com a presença de Deus, com aqueles que querem fazer a obra de Deus? A palavra de Deus lá em Provérbios 29, 23 diz assim: a soberba do homem o abaterá. Então se você é soberbo, você vai ser abatido, mas o humilde de espírito obterá honra. Se você é uma pessoa humilde de espírito, aquela pessoa que, engole um sapo para não arrumar uma briga, humilde mesmo, não no bobo, queridos, mas humilde de espírito, aquele que sabe perdoar, aquele que sabe amar o seu irmão, aquele que sabe ajudar no momento da fraqueza, você será honrado por Deus. E aqui, queridos, eu pulei muitas partes aqui, mas já vamos caminhar para o final aqui. A Arca da Aliança, queridos, ela foi o testemunho de Deus no Antigo Testamento. Ela representava a própria presença de Deus. Muitas guerras, elas foram vencidas ali com a presença de Deus. Tem uma passagem que fala de um rei que ele estava apavorado e ele se achega em oração a Deus, e ele fala: Senhor, o exército muito grande vem ao meu encontro, o que eu farei agora? E o Senhor manda com que os levitas, com que a arca da aliança vá adiante, e você verá o resultado. E ele obteve vitória. Quando nós colocamos Deus à frente dos nossos problemas, quando nós colocamos a presença de Deus mais importante do que os problemas, nós obtemos vitória na nossa vida. A palavra de Deus fala: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, queridos. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a nova e eterna aliança, e aquele que tem parte com Ele sobreviverá eternamente e reinará com Ele. Essa será a nossa vitória. Também a arca da aliança era um símbolo, do vínculo de Deus com o seu povo. E o símbolo, a marca de Deus que há em nós, do vínculo que nós temos com Deus, ela se chama Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela é convencida dos seus pecados. Ela é pecador sim, mas cada vez que ela peca, ela tem consciência de que ela está fazendo errado.
E a cada momento o Espírito Santo vai te lembrando da palavra, ele vai te ensinando, ele vai te moldando, e ele vai te guiando até o final dos séculos, até a volta de Jesus. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Lá em Mateus 28:20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que eu sou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O Espírito Santo está te guiando. Se você colocar Deus à frente de tudo, se você reverenciar Deus, se você fazer as coisas de Deus do jeito de Deus, Deus vai te abençoar. Deus vai comprar as suas brigas, as suas batalhas. O nosso Deus é um Deus que não dorme nem tosqueneja. Você sabe o que é tosquenejar? Às vezes a gente está no culto, a gente está assim, ó. É tosquenejar. Nosso Deus não tosqueneja. Então nosso Deus não dorme nem tosqueneja. E esse Deus que te protege, esse Deus que te guarda, enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando em seu favor. E diz também que a Arca da Aliança, ela era como uma referência de caminho, porque ela ia à frente das batalhas. Como eu dei um exemplo aqui, a Arca da Aliança ela é sempre levada adiante. Cristo é a nossa referência. Cristo tem que estar à frente da nossa vida. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Porque a palavra diz, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O próprio Jesus disse em João 14:6. E a aliança de Jesus, queridos, ela é infalível. Todas as outras alianças passadas, elas não foram quebradas por Deus, mas o homem abandonou essa aliança. Mas a aliança de Jesus é a nova e eterna aliança, e não tem como anular essa aliança. Ela é uma aliança que dura para sempre. A palavra diz em Hebreus 9:14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das nossas obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Está lá em Hebreus 9:14. Essa aliança de Jesus também ela é imutável. Não tem como vir uma aliança depois e falar, essa aliança é a nova da nova aliança. Como tem muito entendido aí, né, muito fariseu dizendo que a Bíblia tem que ser revista, a Bíblia tem que ser reescrita. Queridos, esse é um documento que ele data de cerca de 6.000 anos para cá. Aí me chega um camarada, agora, 2024, fala assim, olha, a Bíblia está errada, tem que mudar. É um documento histórico. Depois joga no YouTube lá, a história da Bíblia. Você vai entender que isso aqui era impossível de chegar a nós. Mas Deus deu um jeito dele chegar, e nós vemos a palavra de Deus. E aqui nós lemos que a palavra de Deus durará para sempre. E também é uma aliança invisível. Por que ela é invisível? Porque ela é uma aliança que não é como a Arca da Aliança, que ela podia ser tocada, ela podia ser vista, mas é uma aliança que está em nosso coração, de forma que nós não podemos ser roubados, que ela não pode ser retirada de nós, se não for por nós mesmos. É a aliança do Senhor. E a palavra dele diz lá em Lucas 24:29, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eu queria, queridos, encerrar, porque não dá mais tempo, dizendo para vocês, hoje, a nossa Arca da Aliança é a nova aliança com Jesus Cristo. Coloque Jesus à frente das suas batalhas, não negligencie a palavra de Deus, faça a obra de Deus da forma que Deus exige que ela seja feita, e no demais, as demais coisas Deus vos acrescentará. Não se desespere, não se desanime, lance sobre a cruz de Cristo toda a sua aflição, toda a sua dor, todo o seu rancor, toda a sua raiz de amargura, e Deus vai cuidar da sua vida, porque é o nosso Deus que cuida de nós. Amém, queridos? Não dá mais para continuar. Essa foi a palavra, louvado seja o nome do Senhor.